essa tensão silenciosa no peito, uma pressão constante, quase como um zumbido de baixa frequência, que só você parece ouvir. A sensação de que o chão está se desfazendo sob seus pés. Mas quando você olha, tudo parece normal. É a ansiedade do homem que sente o cheiro de fumaça. Mas todos, inclusive ela, te dizem que não há fogo. Você aponta para a névoa sutil no ar. E te respondem que é apenas a luz da manhã. Te chamam de inseguro, paranoico. As palavras são como pequenas facas que te fazem sangrar por dentro, porque a pior parte não é a acusação. É o veneno da dúvida que ela injeta na sua mente. E lentamente, dolorosamente, você começa a acreditar. Você começa a trair a si mesmo, a pedir desculpas pela sua própria clareza. E se eu te dissesse que a prova mais clara da traição não é uma mensagem de texto encontrada às 3 da manhã? E se eu te dissesse que não é uma confissão entre lágrimas? A verdadeira prova, a evidência irrefutável, é o silêncio que vem depois que você pergunta: está tudo bem? A verdade é que a infidelidade não grita. Ela sussurra. Ela não explode. Ela corrói. E ela deixa um rastro não de evidências, mas de padrões. Neste vídeo, eu não vou te dar uma lista de suspeitas para alimentar sua ansiedade. Isso seria inútil. Eu vou te entregar as 5 chaves do detetive da alma, um método estoico ancestral para transformar sua intuição confusa em uma ferramenta de clareza inabalável. Você vai aprender a ler a confissão silenciosa que os padrões de comportamento sempre invariavelmente revelam. A primeira coisa que você precisa fazer para estancar essa sangria de ansiedade é parar de ser um juiz e se tornar um cientista. E nós vamos fazer isso agora. Sua mente, neste momento, é um tribunal caótico. O promotor, o advogado de defesa e o réu são a mesma pessoa. Você. E isso está te destruindo. Vamos fechar este tribunal e abrir um laboratório. Pegue um caderno ou abra as notas do seu celular. Sim, agora. Este pequeno ato é a sua primeira declaração de soberania. Pelas próximas 24 horas, sua única tarefa é aplicar a técnica do Diário da Realidade Objetiva. O que isso significa? Significa que você vai parar de interpretar e vai começar a registrar. Não escreva suas emoções ou suas conclusões precipitadas. Anote apenas os fatos observáveis, os dados brutos, sem contaminação. Não escreva: ela está me escondendo algo. Isso é um julgamento. Escreva: às 21h, o celular foi virado com a tela para baixo quando eu entrei no quarto. Isso é um dado. Não escreva: ela não se importa mais comigo. Isso é uma interpretação. Escreva: eu fiz uma pergunta sobre o futuro do nosso projeto de viagem e a resposta foi: a gente vê depois, antes dela mudar de assunto para o trabalho. Isso é uma observação. Esta simples mudança provoca uma revolução na sua mente. Ela tira o poder do seu sistema límbico, a parte emocional e reativa do seu cérebro, e o entrega ao seu córtex pré-frontal, a sede da lógica e da razão. Você para de lutar contra fantasmas e começa a mapear o terreno como ele realmente é. Este é o seu primeiro passo para fora da névoa. Essa técnica de anotar fatos brutos não é um truque moderno de autoajuda. É a aplicação de Prozoshi, a atenção vigilante dos estoicos, gigantes da mente como Sêneca, o conselheiro do imperador mais instável de Roma, e o próprio imperador Marco Aurélio, que escrevia suas meditações em meio ao caos dos campos de batalha, nos ensinaram a separar o que acontece da história que contamos a nós mesmos sobre o que acontece. Marco Aurélio dizia: as coisas em si mesmas não tocam a alma, elas permanecem imóveis do lado de fora. Nossas perturbações vêm apenas da opinião que está dentro de nós. Ao se tornar um observador desapaixonado da sua própria vida, você para de ser uma vítima da sua ansiedade e se torna um mestre da sua realidade. A clareza mora na observação, não na interpretação. Agora que você tem a primeira ferramenta e entende a sua origem, vamos usá-la para decodificar os 5 padrões da confissão silenciosa. Padrão número 1. A desconexão presente. Este é o padrão mais sutil e talvez o mais doloroso, porque ele acontece bem na sua frente. É a diferença devastadora entre um corpo presente e um espírito ausente. Ela está sentada ao seu lado no sofá,
o calor do corpo dela perto do seu, mas a mente, a alma dela, está a quilômetros de distância, em um lugar onde você não é mais bem-vindo. É a história daquele homem que chegou em casa radiante, com a notícia de uma promoção pela qual lutou por anos. Ele a encontra na sala, conta a novidade com o peito estufado de orgulho, esperando um abraço, um grito de alegria. Em vez disso, ela levanta os olhos da tela do celular por um segundo e diz: "Ah, que legal, parabéns", e volta a digitar. O sorriso dele morre. O ar sai dos seus pulmões. O corpo dela estava lá, mas ela não estava. Observe o sorriso que não alcança os olhos, a risada que soa como um eco em uma sala vazia, o toque que se tornou uma tarefa, um hábito e não mais uma linguagem. Quando você fala sobre seu dia, os olhos dela estão fixos em você, absorvendo suas palavras, ou estão vagando pela sala, procurando uma rota de fuga. A presença física sem conexão emocional não é companhia. É um lembrete constante de uma ausência. É a forma mais solitária de solidão. Anote isso em seu diário. Anote os fatos. Contei sobre meu projeto. A resposta foi de 3 palavras. Nenhum follow-up. Padrão. Número 2. O ocultamento seletivo. O celular, que antes era um objeto inofensivo deixado sobre a mesa da sala, agora é um apêndice do corpo dela. Ele vai para o banheiro. Fica virado para baixo na mesa de cabeceira. Ele tem uma fortaleza de novas senhas e uma tela que se apaga magicamente sempre que você se aproxima. A vida de vocês, que antes era um livro aberto, agora parece ter capítulos inteiros que foram arrancados, com as bordas serrilhadas mostrando que algo foi removido à força. Novas amizades ou colegas de trabalho sobre os quais você ouve apenas nomes vagos. Horas extras que não parecem se refletir no humor ou nas finanças. É crucial entender a diferença entre privacidade e segredo. Privacidade é fechar a porta do banheiro. Segredo é fechar a porta do coração. Privacidade é ter um diário pessoal. Segredo é ter uma vida paralela. O homem que duvida de si mesmo chama isso de respeito ao espaço. Ele não quer parecer controlador. O detetive da alma, no entanto, não procura por conteúdo. Ele analisa o comportamento. Ele reconhece o padrão do ocultamento. A questão não é o que ela está escondendo, mas sim por que a necessidade de esconder surgiu agora. Padrão. Número 3. A intimidade mecânica. A intimidade física é o barômetro de um relacionamento. Ela é a manifestação física da conexão emocional. Quando a conexão emocional começa a morrer, a intimidade física se torna uma de 2 coisas. Ou ela desaparece completamente, criando um deserto gelado na cama de vocês, ou ela se torna uma performance. E a performance é de muitas maneiras mais cruel que a ausência. É o beijo sem presença, dado com os olhos abertos, olhando para um ponto qualquer na parede. É o ato que parece mais com uma obrigação do que com um desejo. É um item sendo riscado de uma lista de tarefas. Muitas vezes, isso funciona como um mecanismo inconsciente para aliviar a própria culpa dela. É uma forma de manter as aparências, de provar a si mesma que ainda está tudo bem, que ela ainda é uma boa parceira. Mas você sente a diferença. Seu corpo sente. Você sente quando a paixão é substituída pela mecânica. Você sente quando o desejo é substituído pelo dever. É um termômetro que nunca mente. Padrão. Número 4. O conflito como camuflagem. Preste muita atenção nisto, pois é a tática de manipulação mais comum para manter um homem confuso e na defensiva. Se você se sente constantemente pisando em ovos, se discussões triviais sobre a louça suja, uma palavra mal colocada ou o lixo não tirado, explodem em batalhas campais, desproporcionais, você pode estar diante de uma cortina de fumaça. O conflito, muitas vezes, é uma ferramenta inconsciente para criar distância e transferir a culpa. Psicologicamente, isso se chama projeção. Quando ela se sente culpada por sua desconexão ou por seus segredos, a maneira mais fácil de aliviar essa pressão interna é projetar a negatividade em você. É transformá-lo no vilão. Se você é o problema, se você é controlador, desatento ou difícil,
Então a distância dela é justificada. A culpa dela é aliviada. Pense nisso. É muito mais fácil brigar com você sobre as meias no chão do que admitir para si mesma que a admiração e o desejo que ela sentia se foram. O detetive da alma não entra na arena para lutar sobre quem deixou a toalha molhada na cama. Ele observa de fora e pergunta: por que esta batalha está acontecendo agora? Qual é o verdadeiro tema desta discussão? O que ela está tentando camuflar com esta raiva fabricada? Padrão número 5. O futuro no singular. Este é o sinal mais profundo, a confissão final que se esconde em plena luz do dia, na gramática do dia a dia. Lembre-se de como vocês falavam sobre o futuro. Era uma tapeçaria tecida com um fio comum. Eram nossos planos de comprar uma casa, nossa viagem para a costa no ano que vem, quando nós nos aposentarmos. O futuro era um território compartilhado. Agora, ouça com atenção. A linguagem mudou? De repente, você começa a ouvir sobre a viagem que eu sempre quis fazer, sobre os meus sonhos de carreira, sobre o que ela quer para a vida dela nos próximos 5 anos. O nós adoece e o eu se torna dominante. Quando o pronome plural nós é lentamente, mas sistematicamente, substituído pelo pronome singular eu, a bússola do relacionamento está quebrada. Não é um lapso. É uma reorientação fundamental da identidade dela. O subconsciente dela já está planejando uma rota de fuga. É a confissão silenciosa de que, na mente dela, o futuro já não te inclui como protagonista, mas, talvez na melhor das hipóteses, como um personagem coadjuvante temporário. Você não começou este vídeo para encontrar provas e vencer uma discussão. Você veio em busca de paz. E a paz não está em uma confissão arrancada dela. Está na clareza encontrada dentro de você. A jornada do prisioneiro da dúvida para o detetive da alma não é sobre provar que ela está errada. É sobre provar a si mesmo que sua percepção é real. A confissão silenciosa foi ouvida. Os padrões foram lidos. A fumaça indicava o fogo, e sua intuição era apenas o reconhecimento de dados em alta velocidade. Você não estava louco. Você estava atento. Agora, com a clareza de um homem que confia em si mesmo, você pode decidir o que fazer, confrontar, estabelecer limites ou se afastar. Mas qualquer que seja a escolha, ela será uma decisão tomada na luz da verdade, não na sombra da dúvida. Você reconquistou sua realidade. Você saiu da plateia e voltou para o centro do palco da sua própria vida. E essa soberania, ninguém pode tirar de você. Se este método te trouxe um momento de clareza, fortaleça nossa comunidade. Deixe seu like para que o algoritmo leve esta mensagem a outros homens que estão sendo convencidos de que estão loucos. Comente abaixo qual dos 5 padrões ressoou mais forte com você. Sua história pode ser a peça que falta para outro homem entender a sua. E, para continuar a blindar sua mente, inscreva-se no canal Mente Blindada e ative as notificações. A reconquista da sua realidade começa agora.